A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar de uma temática. Vocês lembram-se quando se estava a discutir alguma coisa, ou coisa assim, por vezes complexa, e alguém dizia assim, parece que estamos aqui a discutir o sexo dos anjos, não é? Hoje então vamos falar do sexo dos espíritos. Será que o espírito tem sexo? É isto que vamos abordar neste sábado. E vamos começar o desenvolvimento deste tema com a pergunta formulada por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que na questão número 200 do Livro dos Espíritos pergunta se os espíritos têm sexo. Os benfeitores espirituais responderam: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Caros amigos, os espíritos deram essa resposta a Kardec em razão do conceito que o homem tem do sexo estar ligado à organização física. O homem distingue o masculino e o feminino como manifestação da forma e segundo o papel exercido na função reprodutora. Porém, não estende o seu pensamento sobre a verdadeira fonte das energias sexuais. Para ele, de modo geral, o sexo é apenas instrumento de prazer. Alguns há, no entanto, que buscam o sexo para a reprodução por motivos diversos, mas sempre associados à busca do prazer dos sentidos. É verdade, caros amigos ouvintes, que o uso do sexo é uma lei natural na esfera material, como observa o espírito Alexandre, no capítulo 13º, tratando da reencarnação na obra Missionários da Luz, onde diz que não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é a manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Na Revista Espírita e também encontramos esta temática. Na Revista Espírita de janeiro de 1866, no artigo publicado, vejam só, a mentalidade da época, o artigo tinha como tema As mulheres têm alma. E no final do 13º parágrafo deste artigo diz: aos homens e mulheres são assim assinados deveres especiais igualmente importantes na ordem das coisas. São dois elementos que se completam um pelo outro. Sofrendo o espírito encarnado ou no corpo carnal a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo mesmo organismo. Bom, esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perdes instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências de reencarnações no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher cuja marca nele ficou impressa. Somente quando, chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização, é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homens ou como mulheres é para nos lembrar a existência em que os conhecemos. Se essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal.
numa nova existência, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá então essa impressão, na sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Assim, caros amigos ouvintes, não existe diferença entre o homem e a mulher senão no organismo material que se aniquila com a morte do corpo. Mas, quanto ao espírito, o ser essencial, imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de espíritos. Assim quis Deus, na sua justiça, para todas as criaturas. Dando a todas um mesmo princípio, fundou a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento, mas todos têm direito ao mesmo destino, ao qual cada um chega pelo seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém às custas dos outros. Já noutra perspectiva, o Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 21º deste livro, Emmanuel tece comentários em torno da homossexualidade, iniciando com a questão 202 do Livro dos Espíritos. Ele questiona: quando errante, ou seja, no plano espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a resposta dos benfeitores espirituais a essa indagação foi a seguinte: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Depois de destacar inicialmente essa questão do Livro dos Espíritos, Emmanuel considera o seguinte: a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto das suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Caros amigos e ouvintes, observada a ocorrência mais com preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade, ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Caros amigos, a coletividade humana aprendera gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados da definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. Em relação a este fenómeno da bissexualidade, caros amigos, a vida espiritual, pura e simples, rege-se por afinidades electivas essenciais. No entanto, através de milénios e milénios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenómeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado
em quase todas as criaturas. O homem e a mulher, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. À face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pesa o corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente, caros amigos e ouvintes, obviamente compreensível em vista do exposto que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado sector da ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Em relação às consequências dos abusos que nós fazemos, o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Tudo está certo na lei divina. E agora, porquê é que existe o corpo que é oposto à nossa estrutura psicológica? Ainda em muitos outros casos. Porquê? Ainda em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si mesmos, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem a própria internação no campo físico, a investimento carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que aí traçam. Mas educativo sempre existe. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados, nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique, caros amigos, em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para um mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Num outro livro, intitulado A Terra e o Semeador, como é que os nossos amigos espirituais conceituam o problema homossexual? Eles respondem: o problema da homossexualidade sempre existiu em todas as nações. No entanto, com a extensão demográfica no planeta, o assunto adquiriu características de grande intensidade, ou de mais intensidade, porque nos últimos 50 anos a ciência psicológica tem-se preocupado detidamente e com razão no que se refere aos ingredientes mais íntimos da nossa natureza pessoal.
Nós estamos a efetuar a descoberta de nós mesmos, para além dos padrões psicológicos conhecidos pelos conhecimentos que possuímos dentro dos preceitos respeitáveis que nos regem o comportamento social e humano. No caso, é justo observar que os impositivos da disciplina e da educação devem nos oferecer barreiras construtivas para que o abuso não destrua quaisquer benefícios estabelecidos em leis. Agora, caros amigos ouvintes, quase agora a terminar, quais as causas das tendências? Cremos que tendências à homossexualidade surgem na criatura após muitas existências dessa mesma criatura nas condições de feminilidade ou vice-versa. Pensamos assim na base da reencarnação, porquanto, além dos sinais morfológicos, a individualidade é a própria individualidade em si, com todas as suas experiências das existências anteriores. Em vista disso, a homossexualidade pode ser examinada hoje, proporcionando ao homem vasto campo de estudos quanto à natureza bissexual do espírito. O tema, caros amigos ouvintes, é, porém, objeto para simpósios de cientistas e instrutores da humanidade, até que possamos encontrar a fórmula exata para decidir do ponto de vista legal quanto ao destino dos nossos companheiros num sexo ou noutro, que trazem a inversão por clima de trabalho a ser laboriosamente valorizado pela pessoa que se faz portadora de semelhante condição para determinadas tarefas. Sabemos que grandes civilizações, como por exemplo a civilização greco-romana, depois de alcançarem o avanço espetacular no campo da inteligência ao perquirirem a natureza complexa do homem, encontraram problemas de sexo muito profundos que os legisladores de então não quiseram ou não puderam reconhecer. Esses problemas, no entanto, explodindo sem a cobertura de preceitos legais, em plenitude da intemperança nas manifestações afetivas, cooperaram na decadência de ambas as civilizações grega e romana, que se perderam no tempo sob o ponto de vista de respeitabilidade e domínio. E assim, caros amigos ouvintes, ficamos por aqui em relação a este aspecto do sexo dos espíritos, do aspecto das nossas tendências, da homossexualidade, da bissexualidade. A doutrina espírita tudo explica estes factos à base de um dos seus pilares, que é a reencarnação. Isto vem de longa data. Está gravado em nós, na nossa psique, o aspecto feminino ou o aspecto masculino. O espírito em si não possui sexo. Nós trazemos este corpo e vamos usar outros corpos noutras reencarnações até atingirmos a pureza espiritual. Aí não necessitaremos mais do corpo físico, pois já teremos atingido um patamar evolutivo que não requer que passemos mais pelo campo da matéria densa, como é este que nos encontramos hoje em dia. Caros amigos ouvintes, vamos então nos despedir, não sem antes vos deixar com a pequena mensagem do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob o comando da razão. É verdade que um sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento
e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, ficamos por aqui. Marcamos encontro para a próxima semana, no próximo sábado à mesma hora. Até lá, fiquem com um grande abraço aqui do Pedro Silva e não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Até lá. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.